querido irmão, alô você, minha querida irmã. Quero cumprimentar nessa rica oportunidade com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus, tá? Estamos entrando lá com mais uma edição do nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira. E é uma alegria poder contar com a sua participação, com a sua audiência. Você que está aí do outro lado ouvindo a gente, nosso muito obrigado. Tá certo? Você que acabou de ouvir o programa Reflexão do Dia, tá bom? Quero mandar um abraço especial para você que está no nosso aplicativo. Um alô muito especial para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, que está sintonizado com a gente no nosso aplicativo. Quero também mandar um abraço para lá de especial também para você que está na 85,9, não é isso? Um abraço aí a todos os meus irmãos aí que estão ligados com a gente nesta emissora, tá bom? E nesse início de programa, quero abraçar a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, a você dos interiores, a você de qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. E Leomar já vai colocar a primeira canção aqui dentro do nosso programa, e essa canção especialmente para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Muito bem, você ouviu aí Osé de Paula? Não, rapaz, o Luiz de Carvalho, Luiz de Carvalho com essa voz inconfundível, aqui louvando a Deus dentro da nossa programação. E eu quero oferecer esse hino que acabou de tocar para o irmão Paulo Lima, para a irmã Nilda Lima, aí no Residencial Grenville, que está sintonizado com a gente, nosso muito obrigado. Receba esse lindo louvor aí na voz de Luiz de Carvalho, tá certo? Um oferecimento especial a esse casal, a esta família abençoada. Assim como o irmão Paulo, a irmã Nilda, eu tenho também sintonizado comigo a irmã Josefa, diretamente do Goiás, né? Ligada com a gente na nossa programação, nesta manhã de segunda-feira. E aqui no Zap também eu tenho a irmã Vanusa, ali no Setúbal, na Rua do Sol, acompanhando a gente. Muito obrigado, irmã Vanusa, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Ela que é esposa do bom diácono da Chagas, né? Francisco da Chagas. Um abraço nessa manhã de segunda-feira. Comigo no Zap também, eu tenho ela, irmã Raimundinha com a gente ali na rua Antônio Rodrigues, no bairro Setúbal, minha esposa, que também está ligadinha com a gente. Nosso muito obrigado. Bom dia, Pai do Senhor. Aqui é a irmã Helenice, sintonizado com a gente. A irmã Helenice, isso mesmo, é a irmã Helenice, do irmão Sebastião S. Silva, cantor das multidões. Muito bem, um abraço aí na Rádio São, no povoado, no povoado Alto do São Benedito, e com a voz ali, abençoando aquele povoado, aquela comunidade, tá certo? Então, um abraço, irmã Helenice, um abraço ao irmão Sebastião, cantor das multidões, um abraço à sua filha, Bárbara, tá certo? E a todos os meus amigos ouvintes aí da nossa emissora, da nossa programação, aí no povoado Alto do São Benedito, tá? Nosso muito obrigado, tá certo? Há 2 programas que não fizemos devido por motivos técnicos, e outro problema que não foi possível estar aqui. 2 segunda-feira que nós não foi possível estar aqui na nossa emissora, mas é uma alegria estar aqui comunicando com você, e uma alegria mais ainda saber que você está do outro lado, acompanhando a nossa programação, tá? Comigo no Zap também eu tenho aqui ligadinha diretamente ali da Santos Dumont, eu tenho a irmã Graça, aqui no Zap, acompanhando a nossa programação, e também estou ligadinha no programa. Nosso muito obrigado, irmã Graça ali na Santos Dumont, ela que congrega ali na congregação Israel de Deus. Um abraço ao seu dirigente, irmão Zé Oliveira, tá certo? Toda a sua família na nossa programação. Tá bem? Na minha sintonia, eu tenho aqui diretamente lá Terra do Sol, aqui no Zap, eu tenho a irmã Edna, nosso muito obrigado por sua companhia, obrigado pela sua audiência, ela e o esposo, o irmão Cleuto, que também, com certeza, estão na nossa companhia, estão ligadinhos conosco ali. Nosso muito obrigado. Queridos irmãos, nesse programa, quero ainda abraçar os irmãos das vozes, os irmãos das vozes que estão retransmitindo a nossa programação, como é o caso do meu amigo Ribamar, Ribamar, ali no povoado Água Doce, município de Canabrava.
sintonizado com a gente e com ele toda a sua comunidade, todo o seu povoado ali, ouvindo a nossa programação e sendo abençoado com a nossa programação. Então, um abraço ao meu amigo Ribamar, tá certo? Xará das Carecas, ali em Água Doce, município de Canabrava, tá bom? Ainda nos povoados, como não deixar de cumprimentar o meu amigo Adriano em Serra dos Montes, aqui perto de nós, município de Olho d'Água, município de Paulo Ramos, rapaz, tá certo? Meu amigo Adriano, ali no povoado Serra dos Montes, acompanhando a nossa programação, ligadinho na nossa sintonia, tá bom? Ainda sobre as vozes, eu tenho ainda meu amigo Rogaciano, em Barra do Corda, que também é nosso parceiro e está sempre retransmitindo a nossa programação. E aqui pertinho de nós, eu tenho meu amigo, pastor Gilberto, meu pastor e amigo Gilberto, ali no povoado Bom Princípio, tá certo? Retransmitindo a nossa programação. Nosso muito obrigado a todos os ouvintes ali do povoado da voz do pastor Gilberto, no povoado Bom Princípio. Leomar, traz mais uma música boa aqui dentro do nosso programa e eu volto já mandando alô aos meus amigos que estão conosco aqui no Zap, tá bom? Volto já, não sai daí não sai daí. Eu volto, porque eu volto já. Muito bem, meu amado irmão, muito bem, minha amada irmã, estamos retornando com mais um bloco do nosso programa e nesse momento queremos compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, né? Nós aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, essa já é a 12ª-feira que estamos falando sobre a nossa declaração de fé. É claro que, devido ao tempo, nós estamos apenas dando uma pincelada em cada doutrina que a nossa declaração de fé aborda, né? Por falar nisso, houve uma modulação, né? Você que tem o livro, Declaração de Fé, já tem uma nova versão digamos assim, foi um pouco mais ampliada os comentários daquele livro, né? Vou até adquirir ele novamente. Eu tenho a versão anterior, mas agora a CPAD deu uma nova paginada nele, com mais argumentações e com mais páginas, é claro, né? Portanto, eu aconselho você a adquirir esse livro. Você que é um bom assembleiano, tem que ter esse livro de cabeceira, que são as doutrinas fundamentais que nós professamos, que nós cremos, que nós pregamos e que nós acreditamos. A doutrina pentecostal, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é vibrante. Eu vejo alguns irmãos reformados aí na internet tecendo várias críticas ao pentecostalismo, né? Eu digo que brinca que só comigo, são os invejosos. Na verdade, eles queriam ser pentecostal, mas não têm a coragem de assumir o fervor espiritual que os pentecostais têm. É claro, eu estou falando de doutrina pentecostal, não estou falando de neopentecostalismo, que é outra história, não estou falando dessas doideiras que tem aí na internet, que também é outra história, né? A Assembleia de Deus traz essa missão, ela é considerada a Assembleia de Deus, ele diz que não tem, mas tem, né? E existem, né, e nós somos prova disso, o pentecostalismo histórico e clássico, né? Nós nos classificamos nessa categoria, né? E o pentecostalismo é uma doutrina linda, é uma doutrina vibrante, não é uma doutrina... irmão, você já pensou ter os dons de revelação, o dom de cura, o dom de evangelismo, o dom de profetizar? Isso é maravilhoso, irmão, né? Isso é bíblico, isso é escritura sagrada, está lá, são os dons dados à igreja para adornar a igreja, para que a igreja seja não só uma letra morta, como disse Paulo, mas um evangelho vivo, um evangelho de poder, né? Quanto testemunho nós ouvimos dos irmãos: olha, irmão, eu fui curado, Deus me curou, a graça do Senhor me alcançou, eu era um perdido. É por isso que eles não entendem, gente. Olha o que é linda a doutrina pentecostal, né? Os irmãos tradicionais, por isso que o evangelho no Brasil já chegou há muito tempo, muitos anos. O Brasil já acho que no processo de colonização já veio cristão
de ser reformada para o Brasil. Já veio, né? Então o evangelho no Brasil já está há muitos anos, muitos séculos, né? Mas ele veio tomar uma proporção, veio tomar uma dimensão, veio tomar um avanço significativo com a chegada da doutrina pentecostal no Brasil, né? Quanto que um reformado, para que tenha uma igreja reformada, esse cara vai passar 20 anos, 10 anos, que não é errado, não é, veja, não estou dizendo que seja errado, você está certo, tudo bem, está certíssimo. Passa 10 anos no seminário, não sei quantos anos e tal, para poder botar o cara para estar dirigindo uma igreja, né? Enquanto que na fé pentecostal, alguém cheio da graça, cheio do dom de evangelismo, né? O dom da palavra, o cara ali rapidinho, né? Uma sala, uma caixinha de som, umas cadeiras, logo se torna uma igreja grande. Por quê? Porque tem a fé vibrante, meu irmão. Essa é a graça. Esse é o fervor do pentecostalismo, porque nós pregamos um Jesus vivo, um Jesus, um Espírito Santo que está em nós, operando em nós. Tá? Então, a doutrina pentecostal, meu irmão, é vibrante, né? Só quem vive pode desfrutar dessa vibração. É claro, repito mais uma vez, não estou advogando aqui essas loucuras que aí, infelizmente, se tornou muitos fanáticos, né, digamos assim, transformaram o pentecostalismo nessa coisa doida que a gente vê hoje na internet. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da fé pentecostal, tá certo? Meus irmãos e minhas irmãs, e continuando nessa doutrina, chegamos ao artigo de número 10. Pastor Ray Franco classifica como artigo, né? Mas eu vou preferir chamar doutrina, né? A doutrina número 10, que é a doutrina da santificação, tá certo? Nós temos 16 doutrinas fundamentais da nossa fé, que nós cremos, tá certo? Portanto, falta 6 doutrinas, nós abordamos aqui, mas rapidinho, em nossas rápidas palavras, que o tempo é curto, eu quero falar um pouco sobre a doutrina da santificação. Que está baseada em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E diz assim o nosso artigo, olha, nós cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Tá? Amado, o nosso 10º artigo do nosso credo assembleiano, ele fala claramente sobre a santificação na vida presente e na vida cotidiana do crente em Jesus, tá certo? E isso só temos, como eu disse agora há pouco, graça à obra do Espírito Santo que possibilita o crente a viver essa santificação na vida aqui na terra. Porque a santificação, irmão, não é algo inacessível, como muitos possam pensar e como defende alguns correntes doutrinárias. Não, a santificação ela é algo presente na nossa vida, né? Ela é algo presente na nossa vida. E não é algo inacessível que alguns possam imaginar, ou santificação e tal, alguém como crê uma doutrina, uma igreja que para após a morte, e o cara comprovar um milagre, depois de morto, que coisa, né? Depois de morto, você vai ter que comprovar um milagre, e feito esse milagre comprovado, aí sim passa pelo processo de santificação ou de canonização. Não. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia diz que a santificação é algo real, algo presente na nossa vida. E a Bíblia vai mais além. Ela diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, a santificação ela é algo presente para ser vivida, o hoje, o aqui. E ela, amado irmão, ela acontece na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Automaticamente o Espírito Santo entra em nossas vidas. Nós passamos pelos 2 processos importantíssimos, o processo da justificação, o processo da regeneração, e aí sim a santificação começa a operar em nós. Mas, pastor, e o que é ser santificação? O que é ser santo? O que significa a palavra santo? Olha, a palavra santo significa separado do mal.
Estou trazendo um conceito popular para que você entenda. A palavra santo é aquele que se separa para o mal, se separa do mundo para viver para Deus. Pastor, e como pode isso? Que coisa paradoxal. Como é que eu posso me separar do mundo se eu estou no mundo? Olha, amado, separar do mundo no sentido aqui, no sentido da concupiscência que o mundo oferece, no sentido do pecado que o mundo oferece, no sentido dos prazeres mundanos que o mundo oferece, porque os prazeres do mundo, eles são ofensivos à santidade de Deus. Então, aquele que se aproxima de Deus é necessário que seja santo. É necessário que entre, que passe, que procure o processo da santificação, tá? Então, ser santo é não somente isso, separado do mundo para viver para Deus. Porque tem muita gente, amados, que infelizmente eles estão separados do mundo. É bem verdade, você vai encontrar muitas pessoas que têm uma vida piedosa, no sentido de não estar lambuzado com o pecado. Mas, no entanto, eles não vivem para Deus. Não se consagram a Deus, não ofertam a Deus a sua vida, o seu viver, tá certo? Tem comportamento exemplar. Pastor, esse comportamento não vale? O senhor está dizendo que é nulo? De certa forma, eu posso afirmar que é, sabe por quê? Porque a nossa salvação, ela não é por nossas obras, né? Não é por nossos méritos, não é por minha capacidade de, olha, eu sou bonzinho, olha, eu sou excelente, eu sou o supra-suma, né? Eu sou um tal. Não. A salvação que opera em mim e que opera em você não é por nossos próprios méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Tá certo? A essas pessoas que estão vivendo esse processo, eu diria que elas estão na regra do bom relacionamento, da boa conduta. Claro que eu, como pessoa, independente de ser crente ou não, como pessoa, como ser humano, essa é uma regra da boa conduta, ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano. E ser um bom ser humano está compreendido esse comportamento de separação, esse comportamento de não viver o mal, de não praticar o mal, tá certo? Mas agora, quando chega, é por isso que é necessário que o homem volta-se para Deus. Quando chega na questão espiritual, da vida eterna, de ter salvação, aí já muda um pouco a história. É os dois associados, a minha entrega e o meu viver consagrado para Deus, tá? Então, esse é o processo da santificação que todos aqueles que se aproximam de Deus, que desejam ardentemente viver a plenitude do Evangelho, precisa estar imergido, precisa estar junto e misturado. Então, santificação é isso, separação do mal e viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a salvação, ela produz em nós dois princípios, né? Dois aspectos de santidade, que é o aspecto interno, começa no interno, no interior, com a obra da regeneração, da justificação, tá certo? E isso vai refletir no externo. É impossível alguém dizer que é santo e está separado do mal quando suas ações refletem ao contrário, né? Quando as suas ações refletem ao contrário, porque o interior vai refletir no exterior, né? Não dá para dizer, eu sou santo se suas ações são mal, se o seu comportamento é mal, se a sua vida é de maldade, se você só vive e pensa em praticar o mal, em prejudicar o próximo, então você está longe totalmente do que seja a santificação. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, tá bom? E a natureza teológica da santificação, né? Qual é essa natureza, qual é essa abrangência teológica da santificação? Olha, amados, nós já dissemos aqui que a santificação, sem sombra de dúvida, é uma obra da graça de Deus na vida do homem, né? A santificação, ela era uma obra da graça de Deus na vida do homem. Somente pela graça de Deus é possível um ser humano experimentar a santificação.
E por causa dela, da santificação, é que o crente ele é separado do ego e da pecaminosidade interior por meio da concessão do Espírito Santo, separado para a comunhão e santidade de Deus. Porque, amados, a santificação ela envolve a tricotomia humana, né? Conforme nos alerta a palavra do Senhor lá em primeira, vai dar para ler a referência, em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Conforme a tricotomia do homem, atingindo, portanto, todas as áreas da nossa vida, né? Na Bíblia, a santificação, amado, é um termo de grande abrangência, né? Na Bíblia, a santificação não é coisa do Novo Testamento. Não, ela tem toda uma abrangência. Ela abrange tanto o Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, tá? E a santificação ela possui um rico significado para a vida do crente, sempre que no sentido primordial de separação do pecado, né? E dedicação exclusiva para Deus. Tá? Santificação, dedicação exclusiva para Deus. Então, o conceito de santificação também podemos dizer que seja a consagração, né? Que as palavras são sinônimos uma da outra. Separação, santificação, consagração, tá certo? E santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. E além disso também tem outro aspecto teológico que nos ajuda a compreender, não é, este processo, esta palavra, né? Como por exemplo, separação, como já dissemos aqui, que é uma separação exclusiva para o Senhor, tá certo? Dedicação, dedicado, isso inclui também a separação de todo aquele sentimento, de tudo aquilo que nos leva para longe da presença de Deus, tá certo? Purificação, consagração e por aí vai. Então a palavra santificação ela é ampla no seu conceito, e que é interessante que todos nós, como crentes, devemos estar envolvidos. É inadmissível um cristão, uma pessoa que diz ser salvo, uma pessoa que diz servir a Deus, e ela não buscar esse processo. Porque a santificação, amado, alguém possa imaginar, ela tem ela é progressiva, tá? Ela é progressiva, a santificação ela é progressiva. A cada dia, né, nós temos que viver e buscar a cada processo da nossa vida. Se hoje eu sou santo, amanhã eu tenho que ser mais, amanhã eu tenho que ser mais, amanhã eu tenho que ser mais, e assim sucessivamente, né? Porque nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, amado, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, com isso, eu não estou dizendo que pelo fato de que as pessoas dizem, mas o ser humano é assim mesmo, e tal. Não, não é assim. O ser humano não é assim. O ser humano foi feito. Eu, certa feita, estudava no Rosena Sarnez, lá no meu ensino fundamental, né, no ensino primário, ensino primeiro grau, digamos assim, e tínhamos uma freira que dava aula para nós de português, né? Esqueci agora o nome dela. E uma vez um aluno disse, mas errar é do ser humano. E ela contestou automaticamente, não, errar não é do ser humano. O ser humano não foi feito para errar, né? O erro foi uma consequência do pecado na vida do ser humano. Da mesma forma que o processo de santificação, nós somos chamados para ser santos. Não fomos chamados para viver uma vida absolutamente longe da presença de Deus, né? Então a santificação ela tem esses três tempos. Elas têm o tempo passado, presente e o tempo futuro na nossa vida cristã. Os três tempos da santificação na vida de uma pessoa regenerada pode ser assim compreendida, na qual a vontade de termos sido santificados pela ablação do corpo de Cristo, feito uma vez. Porque uma só ablação, né, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10 e versículo 14. Em Cristo, amado, nós os crentes, né, podemos dizer que somos santos desde o momento da nossa conversão, porque essa é
a salvação ela é posicionalmente, tá certo? Quando isso acontece na nossa vida. E esse nível de santificação, amado, ele se dá como ato divino através de Jesus Cristo, independentemente do que o crente possa ou não fazer, né? Ou não fazer. Então, a santificação, ela é presente em nós, ela é presente na minha vida e na sua vida. E essa doutrina, irmão, de santificação, infelizmente, nós temos perdido o rumo, ou perdido, digamos assim, a vista, né? Nós temos perdido a vista. Nós vemos hoje claramente nas igrejas, sobretudo em muitas igrejas que têm surgido por aí, que essa doutrina, ela fugiu totalmente desse conceito, né? Nós vemos hoje as pessoas que não estão nem um pouco compromissadas em viver esse processo, não estão compromissadas em viver essa santidade, e aí elas se afastam automaticamente da presença de Deus, vivem uma vida como se o futuro fosse somente aqui. Não, amado, não é somente aqui, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. A nossa vida como cristão não é só isso aqui que nós estamos olhando, não é só isso aqui o que nós estamos vivendo, né? A nossa vida como cristão, ela vai muito além disso aqui. E as pessoas hoje nas igrejas, infelizmente, me perdoem aqui, estão vivendo isso e esquecendo disso, esquecendo que somos chamados para viver essa santificação e sem ela ninguém verá ao Senhor, né? As igrejas estão cheias de pessoas, lotadas, mas quais pessoas estão com esse compromisso de viver a santificação, de separar do mal, entregar sua vida totalmente a Deus, né? Elas estão totalmente vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem sentido, porque uma vida que não é aplicada à santificação, uma vida que não tem como aplicação prática o processo de santificação, ela é uma vida cristã vazia e sem sentido, não? Não faz sentido em hipótese alguma. Por isso que essa doutrina ela é fundamental e ela é uma base nossa, como assembleiano que somos, os nossos cultos, os nossos ensinos, giram em torno disso, em chamar os nossos irmãos a viver essa santificação, em chamar os nossos irmãos a viver a essência desse processo, tá certo? Então, querido irmão, essa é uma doutrina fundamental. E na Bíblia também, a Bíblia nos mostra outros exemplos, muitos outros exemplos e termos e atitudes que expressam uma vida de santidade, como, por exemplo, andar na luz, fugir da prostituição, purificar-se a si mesmo, porque ele é puro, mortificar as obras do corpo, isso que ninguém quer, isso ninguém quer viver esse vida de sacrifício, né? Mortificar a velha natureza, considerar-se morto para o pecado, né? Oferecer a Deus os membros do corpo como instrumento de justiça e por fim, ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus, amado, Deus pede que nós, como seus filhos, sejamos santos, né? Levítico 20, capítulo 20, verso 7 e 8, vai dizer claramente, em primeiro lugar, porque ele é santo, né? E em segundo lugar, porque ele nos chamou para ser santos, 1 Coríntios 1, 7, tá certo? E em terceiro lugar, porque somos templos do Espírito Santo de Deus. Então a santificação é isto, amados irmãos, envolve esses processos que aqui eu estou dizendo para você, tá certo? Que aqui eu estou mencionando para você nesta manhã. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos ouvindo nesta manhã, seja santo, tá certo? E finalizo aqui nessa manhã essa nossa reflexão sobre a nossa doutrina, a doutrina bíblica, que eu não diria, aí essa doutrina aqui, eu tenho certeza que ela tem consenso entre todas os outros catecismos, digamos assim, das outras igrejas, porque cada igreja tem a sua declaração de fé, tem as doutrinas que norteia o seu caminhar aqui na Terra, né? Mas eu tenho certeza que a doutrina da santificação ela é ponto convergente, é um ponto comum em todas essas religiões, ou em todas essas denominações cristãs, porque é inadmissível uma doutrina, uma denominação que se chama
de cristã e que não busque aos seus membros, não diria adeptos, porque o cristianismo não tem adeptos, mas o cristianismo tem membros, e não busca aos seus membros a viver essa santificação. Porque, amado, a santidade ela é primordial na caminhada do cristão. Sem ela é impossível, vou repetir, sem ela é impossível nos aproximar do Senhor, né? O caminho não será fácil, não, o caminho para viver a santificação não será fácil, pois nós vivemos em um mundo corrompido, em um mundo cheio de injustiça, mas em meio a este mundo cheio de injustiça, meio a este mundo cheio corrompido, mas é possível sim viver a santificação. E Jesus provou isso para nós, sabe? Jesus provou isso para nós vivendo uma vida de pureza, vivendo uma vida sem pecado. Ah, você vai dizer, pastor, mas ele era Deus. Não, mas ele era humano também. Ele estava aqui, a dualidade das suas duas naturezas, tá certo? Ele estava aqui, né? Portanto, amado, é nossa, é minha, é sua a responsabilidade de seguir os passos do Senhor Jesus. Para nós, ele é o nosso exemplo de santificação, tá? Então, é nossa responsabilidade seguir os passos, seguir as suas caminhadas, né? Porque o texto de 1 Pedro 2, versículo 21 e 22, vai dizer, portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Finalizo esta manhã trazendo essa reflexão para nós e quero orar por você, pedindo que eu e você vivamos essa santificação a cada dia no nosso dia a dia. Amado Deus, eterno Senhor, nesta rica oportunidade, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos por o privilégio de sermos chamados para ser santos, de sairmos das trevas, do mundo hostil, e agora sermos, como disse o apóstolo Paulo, nós sentados nas regiões celestiais juntamente com os príncipes. Obrigado, amado Deus, por tudo isto. Só o Senhor poderia fazer grandes coisas por nós. Quero orar nesse momento, apresentando a minha vida e a vida do meu amado irmão que esteve nos acompanhando. Deus nos ajude, Espírito Santo, aperfeiçoe em nós a cada dia a nossa caminhada, para sermos exemplos, seguirmos o exemplo de Cristo e vivermos a santidade que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome eterno e bendito de Jesus. Amém.